Olá, pessoal. Estamos retornando. Vamos dar início agora à última palestra do primeiro dia do curso de verão em entomologia. E vamos ter o prazer de receber o Diego Sassporto, que é mais um filho da casa. Diego que fez sua formação inteira aqui na USP de Ribeirão Preto. Então, ele possui graduação, bacharelado de licenciatura em Ciências Biológicas pela Filô, e mestrado e doutorado pelo Programa de Entomologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e atualmente está fazendo um pós-doutorado no Departamento de Ciências Biológicas do Instituto Politécnico da Virgínia, a Virginia Tech, em Blacksburg, Virgínia, Estados Unidos, e onde desenvolve pesquisas nas áreas de sistemática e evolução morfológica, claro, com insetos. Então, Sasso, bem-vindo, pode ficar à vontade. Tá certo. Não. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho desse tema tão interessante para vocês e poder contribuir também com o curso de verão, né, a 20ª edição do curso de verão de entomologia, e dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo curso, né, quando eu estive no Brasil eu tive a oportunidade de participar da comissão organizadora durante vários anos, né? E então hoje eu queria começar apenas com um comentário mais geral, mas esse curso, né, essa palestra, na verdade ela fazia parte de um mini curso, né, teórico-prático em morfologia de hexápoda, no qual a gente tinha a oportunidade, né, de não somente ter um pouco de introdução, né, teórica à morfologia, mas também de fazer prática, né, de botar a mão na massa, de dissecar diferentes grupos de insetos para poder tentar entender um pouquinho da anatomia desse grupo, né. Mas, então hoje, o que eu quero falar para vocês vai ser o que seria a parte teórica desse curso, né, um pouco, talvez para alguns que já sejam familiarizados com morfologia, talvez seja muito simples, para outros talvez seja muito complexo. Mas eu vou tentar aqui, então, manter um pouco do meio termo. Né? Bom, então, qual que é o sumário da palestra de hoje? Hoje eu quero falar para vocês 3 pontos principais. Né? Primeiro ponto, eu queria apresentar uma definição do que eu entendo como morfologia, né? Em particular, morfologia comparativa. Num segundo momento, então, se dedicar a falar um pouco do subtópico, né? Do subtítulo da palestra, do que faria, do que faz os insetos ou os artrópodes, um modelo de estudo interessante em termos de morfologia comparativa. E, finalmente, então, para a gente entrar, então, uma introdução mais geral da morfologia externa de hexápoda. Esses 2 primeiros pontos vão ser mais curtos, e aí, então, o principal mesmo da palestra vai ser esse terceiro ponto. Então, eu gostaria de começar essa palestra, então, com o primeiro ponto, que é a pergunta, né, que eu boto para vocês aqui. O que é morfologia? E, em particular, o que é morfologia comparativa? Bom, a morfologia ela está intimamente associada ao nosso objeto de estudo, né, que são os organismos. Então, isso aqui no caso é uma abelha, né, um inseto, e é o meu grupo de trabalho. E é isso que a gente tem quando a gente está trabalhando com morfologia. Um conjunto de partes, de estruturas, que são arranjadas de uma forma complexa e que se encontram num organismo, né? Então, existem 2 elementos aqui que são bastante interessantes e, frequentemente, alguns colocam como sinônimos e outros autores vão entender como coisas separadas, que é a composição dos organismos, né? Quais são as partes que compõem esses organismos e como que essas partes se relacionam, né? Que é demonstrado por essas conexões e esses círculos coloridos. Então, para alguns autores, a anatomia ela vai se dedicar a esse estudo da composição, e a morfologia seria uma área mais ampla, que vai não somente entender a composição dos organismos, mas também como que essas diferentes partes
se interrelacionam de forma complexa e funcional, porque os organismos, eles vivem, né, no ambiente, são sujeitos a pressões seletivas, então eles são funcionais, né, organismos são funcionais. Mas existe um segundo componente da anatomia ou morfologia que é bastante interessante. Frequentemente, essas estruturas ou entidades anatômicas que a gente reconhece nos organismos, elas estão associadas a nomes. Por exemplo, mandíbula, oclípio, cabeça, antena, asa, pernas. Para alguns são termos familiares, para outros nem tanto. Mas e se, para aqueles que são um pouquinho familiares com morfologia, e se, no caso, ao invés de a gente usar esse conjunto de nomes, de termos, a gente usar esse outro aqui? Então, chamamos essa estrutura de antena, isso aqui de asa, isso aqui de perna, isso aqui de tórax, mandíbula. Ou ainda, e se a gente, no caso, então, trabalhar com outro sistema de nomes? Por exemplo, isso aqui. Chamar essa estrutura de faca, isso aqui de colher, garfo, vértebra, costela, prato. Nos parece estranho, não é? Não é mesmo? Existe algo que nos faz pensar, por que isso é estranho e por que isso não é estranho, se você está familiarizado com morfologia. Então, pense um pouco nisso nos próximos 2 ou 3 slides. Por que isso parece estranho? Mas, além disso, a anatomia ou morfologia, ela, num contexto comparativo, a gente não está somente interessado em tentar reconhecer, identificar e descrever estruturas, e atribuir nomes a essas estruturas, mas também a comparar essas estruturas em diferentes organismos. Ou seja, existe esse componente que é tentar achar quais são as correspondências das partes de diferentes organismos. Então, o que eu queria com esse primeiro conjunto de slides? Qual que era a minha intenção aqui? Primeiro, que é apresentar qual que é a minha definição, né? O que eu entendo por morfologia, em particular morfologia comparativa. Então, a morfologia comparativa, ela vai ser uma área de estudo bastante ampla, que vai se dedicar ao reconhecimento, à descrição, ao entendimento e à comparação de entidades anatômicas, ou seja, essas partes que fazem parte da realidade biológica de um organismo, mas também das suas relações complexas no mesmo indivíduo, no mesmo organismo, e comparando essas estruturas, achando as correspondências e comparando em diferentes organismos. E aí que eu entro no segundo ponto, que vem aquela pergunta que eu fiz para vocês, que morfologia e terminologia morfológica são coisas diferentes. A morfologia, ela vai estar muito mais associada ao nosso entendimento dos componentes dos organismos e de como esses componentes eles se relacionam em um mesmo organismo e, no caso da morfologia comparativa, em diferentes organismos. Os nomes, ou seja, a terminologia que a gente dá, que a gente utiliza para se referir a essa realidade biológica, é algo diferente. E por que eu gostaria de fazer essa distinção? Porque a morfologia de hexápoda, eu quero tentar apresentar para vocês aqui hoje, na verdade ela é muito simples. Não existe nada extremamente complexo em termos de morfologia. O que a maior parte das pessoas vai ter dificuldade, isso depende se você tem mais facilidade ou menos facilidade para lembrar de nomes, vai ser justamente a terminologia, porque isso é algo que vai variar muito nas diferentes ordens de insetos e é algo que frequentemente está associado a discussões de homologia, né? Então, o que corresponde ao que, se em um grupo a gente atribui certos nomes, em outro grupo a gente atribui outros nomes, só que os nomes não são os mesmos. Então, é essa distinção que eu quero que vocês tenham em mente, que anatomia é realidade e terminologia é uma convenção. Bom, então,
entrando um pouco já no nosso segundo ponto, o que faz dos insetos, né, e artrópodes, de uma forma geral, modelos interessantes para o estudo de morfologia e morfologia comparativa? Bom, a primeira razão ela é bastante óbvia e bastante simples. Insetos, né, são o grupo mais diverso, né, dentro dos animais. E aí a gente tem pelo menos 1 milhão de espécies válidas descritas e que exibem, né, uma diversidade impressionante em termos de morfologias, né, de estruturas corporais. Aqui apenas ilustrado com alguns exemplos de diferentes grupos de insetos, diferentes ordens. Mas existe uma série de razões um pouco mais específicas do porquê eu penso que artrópodes e insetos, em particular, são bastante interessantes como modelo de estudo. Primeiramente, insetos são artrópodes, e artrópodes, de uma forma geral, né, eles apresentam o que a gente chama de uma arquitetura corporal modular. Ou seja, a estrutura corpórea de um inseto, de um artrópode, ela se baseia em subunidades morfofuncionais, que são segmentos, que basicamente são porções da anatomia que têm uma maior independência em relação ao restante do corpo. E do ponto de vista evolutivo, isso é bastante interessante, pois isso permite, né, que diferentes regiões do corpo desses organismos possam apresentar modificações particulares específicas. E uma segunda razão pela qual os insetos e artrópodes são interessantes, né, como modelos de estudo para morfologia comparativa, é a integração funcional, ou seja, quando a gente pensa nesse plano corpóreo ancestral modular, um corpo com diferentes subunidades, o que vai diferenciar os diferentes grupos de artrópodes e os diferentes grupos de insetos também vai ser basicamente modificações de grupos de segmentos. Então, um fenômeno comum ao longo da evolução dos artrópodes é o agrupamento morfofuncional de grupos de segmentos que vão se especializar em determinadas funções, que são o que a gente chama de tagmas. Então, as principais diferenças entre as diferentes linhagens de artrópodes vai ser basicamente qual é o número total de segmentos no corpo, como que esses segmentos se agrupam em diferentes regiões morfofuncionais, e isso mesmo em insetos também é visto, apesar deles compartilharem, né, um padrão de tagmose comum, com 3 tagmas, mas modificações específicas de estruturas nesses diferentes tagmas vão usar, então, essa diversidade, né, funcional, morfológica, associadas aos diferentes grupos de insetos. E um terceiro ponto, que também é bastante interessante, é justamente pelo fato desses grupos de segmentos e segmentos individuais, eles terem essa certa flexibilidade em termos evolutivos, de mudarem em diferentes direções, isso vai estar associado a genes e conjuntos de genes que vão não somente determinar a identidade desses segmentos e desse conjunto de segmentos, mas também determinar a conformação estrutural, a morfologia dessas regiões ou desses segmentos ou dos apêndices associados a esses segmentos. Então, isso, em termos evolutivos, é bastante interessante, pois existe uma plasticidade na qual, pelo fato de insetos e artrópodes possuírem essa arquitetura corporal modular, de possuírem conjuntos de segmentos que são mais ou menos associados e de possuírem mecanismos moleculares que são ativados ou desativados durante o desenvolvimento e que vão permitir, então, diferentes regiões, diferentes segmentos apresentarem uma morfologia diferente, em termos evolutivos, é como se
insetos e artrópodes fossem uma espécie de Lego evolutivo, no qual a gente pode entender que diferentes segmentos e diferentes apêndices associados a esses segmentos, eles funcionariam como peças de Lego. Então, isso nos traz uma diversidade bastante interessante quando a gente está estudando, associa esses 3 pontos com o fato que insetos são um grupo bastante diverso. Então, basicamente, o que eu quero trazer para vocês de agora em diante, né, nesse terceiro ponto da palestra, eu quero tentar contar um pouco para vocês, tentar explicar para vocês, então, como que a gente faz, como que a gente consegue compreender essas diferentes peças de Lego, né, esses diferentes componentes e os nomes associados a esses diferentes componentes, como que a gente pode fazer, entender isso em termos da anatomia, ou seja, como que diferentes partes compõem um todo, que é a anatomia de um hexápode, né? E uma analogia que eu gosto de fazer é, pensem que quando a gente está trabalhando com morfologia comparativa, com diversidade, né? Diversidade em todos os seus sentidos, a gente olha para a natureza, a gente vê diferentes espécies, diferentes morfologias, organismos que vivem em diferentes ambientes, e essa diversidade, ela pode, num primeiro momento, parecer muito complexa. Mas, se a gente tenta entender essa diversidade à luz da filogenia, né, de hipóteses filogenéticas, isso se torna muito mais simples. Então, da mesma forma que a gente tem nesse panorama mais geral, a gente tem a filogenia como um mapa que nos ajuda a entender a diversidade biológica como um todo. No caso da morfologia, né, da anatomia dos organismos, entender essas relações estruturais, né, o que eu gosto de chamar de entender o atlas anatômico dos organismos, é um meio que nos ajuda a organizar a informação sobre diferentes partes dos organismos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a morfologia geral externa de hexápodo. Bom, eu gostaria de começar então com 2 temas gerais que vão ser recorrentes ao longo dessa palestra. Primeiro ponto, como eu já mencionei, insetos são artrópodes. Então, um primeiro tema comum é que artrópodes e insetos em particular, né, eles possuem essa arquitetura corporal modular, no qual o corpo apresenta uma série de segmentos, que, no caso dos insetos, teoriza-se que são 20 segmentos que compõem o corpo. Cada um desses segmentos, então aqui a gente tem um esquema de um segmento em vista frontal. Cada um desses segmentos a gente pode ter uma imagem mental de uma caixa. Cada um desses segmentos vai ter uma região dorsal que a gente vai chamar de terno, uma região ventral que a gente vai chamar de externo e 2 laterais, né, esquerda e direita, que são as pleuras. E frequentemente essa região dorsal, essa região ventral, essas regiões laterais, elas vão apresentar a cutícula esclerosada, formando placas, que quando essas placas se subdividem, a gente chama de escleritos. Um segundo tema geral é cada segmento, pelo menos no plano ancestral de um artrópode, ele possui um par de apêndices. E cada um desses apêndices vai possuir uma região proximal, ou seja, uma região mais próxima do corpo, chamada de coxopodito, e uma região mais distal, chamada de telopodito. E aqui só um esquema, então, com a orientação do que eu comentei com vocês agora. E é isso. Basicamente, pode parecer uma piada, mas basicamente esses 2 fatos anatômicos, eles nos ajudam a entender 90% da anatomia de um hexápode. O resto é terminologia. Bom, então falando especificamente de hexápodes, como eu mencionei anteriormente, teoriza-se então que o plano básico de um hexápode
é um corpo que apresenta 11 segmentos, e o padrão de tagmose, ou seja, como esses segmentos se agrupam em conjuntos morfofuncionais em hexápodes, é baseado, então, em eles possuem 3 tagmas. Uma cabeça, ou cápsula cefálica, que vai agrupar os 6 primeiros segmentos do corpo, um tórax, que vai agrupar 3 segmentos, e os 11 segmentos restantes do corpo nessa região que a gente chama nesse tagma, que a gente chama de abdômen. Cabeça, ela vai concentrar a maior parte dos apêndices que vão estar associados ou à aquisição de alimento, ou ao processamento de alimento, ou a funções sensoriais. O tórax vão possuir apêndices bem desenvolvidos, associados à locomoção, e o abdômen, na maior parte dos insetos, não vão possuir apêndices desenvolvidos, na maior parte dos segmentos, com exceção dessa região mais terminal. E um outro esquema que frequentemente eu vou fazer referência, né, daqui para frente, vai ser esse esquema do que seria, então, um apêndice generalizado de artrópode, né? Então, eu mostrei para vocês que isso aqui é um esquema bem simplificado, mas é isso que vocês precisam saber, que os apêndices têm uma região proximal, coxopodito, uma região distal, telopodito. Mas, quando a gente pensa, então, no que seria, então, esse apêndice generalizado de uma artrópode, na verdade, a gente vai ver que existe uma série de subdivisões, tanto do coxopodito quanto do telopodito, que recebem diferentes nomes. Esses nomes vão variar de diferentes grupos de artrópodes, e se compararmos insetos viventes e insetos fósseis, mas isso não importa muito para a gente. A única coisa que eu quero adicionar aqui é que frequentemente existem projeções internas do coxopodito, que vão ser chamadas de enditos, e projeções externas, ou seja, para a lateral do corpo, do coxopodito, que são isso que a gente chama de exítos, ou exito, né, no caso, no singular. E, basicamente, a maior parte da diversidade estrutural, anatômica, dos diferentes grupos de insetos vão corresponder a modificações ou do coxopodito, ou do telopodito, ou de projeções internas ou externas dos diferentes apêndices associados aos diferentes segmentos do corpo. Bom, então, vamos nos dedicar agora a falar um pouco da cabeça, né? Então, a cabeça, ou a cápsula cefálica, como eu mencionei, ela vai incluir os 6 primeiros segmentos do corpo, e aqui, sempre quando eu estiver falando de algum tagma, eu vou apresentar os segmentos em referência ao corpo, né, de um hexápode, aqui em numerais romanos. Então, isso aqui é um esquema geral, né, do que seria a cabeça de um hexápode, aqui exemplificado por essa cabeça de gafanhoto, de um ortóptero. Mas, em termos de desenvolvimento, né, a cabeça ela pode ser subdividida em 2 regiões. Então, esses 6 segmentos são subdivididos em 2 regiões. Uma região mais anterior, que a gente chama de região pré-gnatal, que vai incluir o ácon, que é uma região pré-segmentar, no embrião, né, na larva de um hexápode, e os 3 primeiros segmentos, cujos apêndices frequentemente vão estar associados ou a uma função sensorial, ou em algumas vezes até também são associados à alimentação. E os 3 segmentos posteriores à cabeça, que é a região gnatal, cujos apêndices estão intimamente associados à alimentação. E a cabeça, então, muitas vezes ela também vai apresentar modificações ou adaptações marcantes, né? Como a gente vai ver, por exemplo, em alguns besouros que possuem esses chifres, né, da cabeça, ou em alguns grupos de díptera, cujo a cabeça se alonga, né, formando esse pedúnculo para os olhos, ou algumas estruturas do aparelho bucal também vão estar modificadas. Então, existe uma série de modificações que são exclusivas da cabeça dos hexápodes. Bom, mas se a gente pensa
numa estrutura de cabeça generalizada, né, como seria esperado, por exemplo, um inseto generalizado, na verdade, a estrutura é muito mais complexa, existem muito mais uma série de nomes associados à cápsula mesmo, né, à cabeça, uma série de nomes associados aos apêndices, mas isso não importa. O que eu quero que vocês tenham em mente é que todos os apêndices associados à cabeça, né, a cápsula cefálica, eles basicamente vão ser modificações desse mesmo tema, uma região proximal e uma região distal. Bom, então, vamos lá. Começando, então, pela região pré-gnatal, né, os 3 primeiros segmentos da cabeça, o primeiro segmento da cabeça, o par de apêndices que está associado a esse segmento, ele estaria modificado nessa estrutura que a gente chama de labro. O labro nada mais corresponde que Então, imagine um par de apêndices no qual essa região proximal, o coxopodito, teria se fusionado medianamente. E a região distal, os telopodídeos, teriam sido perdidos. Então, o labro nada mais é que um apêndice altamente modificado que vai formar, então, essa espécie de tampa que fecha a cavidade oral anteriormente. E também no primeiro segmento da cabeça é onde a gente encontra uma das estruturas sensoriais mais conspícuas dos insetos, que são os olhos compostos, que obviamente são associados à visão. No segundo segmento da cabeça, né, da região pré-gnatal, a gente tem então que o par de apêndices associado a esse segmento ele está modificado nas antenas. Então, frequentemente vocês vão lá no livro texto, vocês vão ver que existe o escapo, o pedicelo e o flagelo, que nada mais são apenas nomes diferentes para as mesmas coisas que a gente vem falando. Então, escapo e pedicelo vai corresponder ao coxopodito e o flagelo vai corresponder ao telopodito. E frequentemente, né, o que vai variar, principalmente nos diferentes grupos de insetos, vai ser basicamente a morfologia do flagelo. Então, a gente vai ter diferentes tipos de antena, né, que a gente vai dar esses diferentes nomes, e vão estar associados a essas modificações, especialmente do flagelo. Em alguns grupos, a antena filiforme, esses artículos, né, essas partes do flagelo, elas são mais ou menos iguais. Em alguns grupos vão possuir projeções laterais, e aí a gente dá o nome de antena flabelada, mas é basicamente variação do mesmo tema. O terceiro segmento da cabeça, ou o último segmento, né, da região pré-gnatal, existe uma certa discussão, né, na literatura de se nesse segmento da cabeça de insetos modernos, se existiria ou não um par de apêndices associado, ou se esse par de apêndices teria sido perdido. Muitos autores que em diferentes grupos de insetos, por exemplo, tesourinhas, né, Dermaptera, em cupins, Isóptera, em Menoptera, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de hipofaringe, que muitas vezes vai ser só um lobo mediano membranoso. E aí, então, alguns autores, eles defendem que essa hipofaringe, na verdade, seria correspondente a essas projeções medianas do apêndice ancestral, que teria se fusionado medianamente, formando esse tubo, né? E essa estrutura, frequentemente, então, eu não mencionei, mas no caso, as antenas são apêndices associados à quimiorrecepção, e aí, nesse caso, a hipofaringe, ela estaria associada à alimentação, a uma função mais glandular, existe a abertura de glândulas nessa estrutura, mas isso também não estaria presente necessariamente em todos os hexápodos viventes, ou pelo menos não estaria tão desenvolvida, né, em todos os grupos de hexápodos. Bom, então, a gente comentou dessa primeira região da cabeça, e agora, então, vamos falar dessa segunda região da cabeça, que é a região gnatal. O primeiro segmento da região gnatal, ou o quarto segmento da cabeça como um todo, é o segmento no qual os apêndices são modificados nas mandíbulas. E as mandíbulas nada mais são que o coxopodito
desse segmento, desse apêndice ancestral, no qual esses diferentes elementos do coxopodito, eles estariam completamente fusionados, e no qual frequentemente essas projeções medianas então, podem estar desenvolvidos formando dentes. E aí, no caso, o telopodito estaria perdido. E, de uma forma bastante geral, existem duas morfologias gerais em hexápoda para mandíbula. Uma morfologia mais, vamos dizer, mais simples, no qual as mandíbulas apresentam um único ponto de articulação com a cabeça, com a cápsula cefálica, e uma morfologia no qual as mandíbulas apresentam 2 pontos de articulação com a cápsula cefálica, que são o que a gente chama de mandíbulas dicondílicas, ou seja, 2 côndilos, que vai ser o caso da morfologia de 99% dos insetos, né? E algo interessante é que as mandíbulas, a modificação desses diferentes elementos do coxopodito, ela vai estar intimamente associado aos diferentes hábitos e estratégias alimentares dos diferentes grupos de insetos. Então, por exemplo, em grupos dieta de carnivoria, né, a mandíbula frequentemente vai apresentar dentes. Em grupos que se alimentam de material vegetal, então vamos ter aqui uma área expandida associada ao processamento de matéria vegetal. Em grupos, por exemplo, filtradores, essas diferentes regiões, a região proximal e essa porção dos dentes, vai estar perdida, mas vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, de cerdas marginais associados à filtração. Então, a morfologia das mandíbulas vai estar intimamente associada à dieta. Bom, o segundo segmento da região guinatal vai ser o 5º segmento da cabeça, e o par de apêndices aqui é interessante notar que vai ser as maxilas, também associadas à alimentação, e é bastante interessante notar aqui que a estrutura desse apêndice, apesar de modificada, ela não é tão diferente da estrutura de um apêndice generalizado. Então, aqui à esquerda, a gente tem uma maxila de um cupim dissecado, aqui um esquema. Então, apenas mostrando que se a gente olha então para a anatomia real de um organismo, a gente vai ver que sim, a gente vai ter uma região proximal, o cardio stipe, que vai corresponder ao coxopodito. Vão ter essas projeções medianas, que a gente vai dar o nome de gala e lacínea, né? E uma região distal, que é o palpo maxilar, que corresponde ao telopodito. Mas, novamente, é um apêndice. Apenas um apêndice modificado. Região proximal, região distal. Então, e no último segmento da cabeça, ou o terceiro segmento da região guinatal, a gente vai ter o lábio. O lábio é uma estrutura única, aqui, novamente, mostrando a dissecção de um lábio de um cupim. Aqui um esquema. Mas o que é interessante notar é que a estrutura do lábio ela é basicamente a mesma estrutura de uma maxila, se a gente pensar no segmento anterior. O que acontece em termos evolutivos é que o lábio, na verdade, corresponde a um par de maxilas que teria se fusionado medianamente. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o par de maxilas e imaginar que essa fusão mediana, a gente tem uma estrutura muito parecida com isso. E, novamente, o mesmo tipo de raciocínio que a gente aplica para as maxilas, a gente aplicaria para o lábio também. Então, a gente vai ter essa região proximal, que corresponde ao coxopodito, que vai ser, no caso do lábio, o premento, mento e o submento, mento, premento, e essa região distal, que são os pálpos labiais, que corresponde ao telopodito. Um monte de nomes, que na verdade corresponde a 2 coisas, uma região proximal e uma região distal. E se a gente pensa, então, um dos principais pontos, né, de divergência, de variação em termos de morfologia dos diferentes grupos de insetos, quando a gente pensa na cabeça, vai estar justamente associado
as diferentes estratégias alimentares, os diferentes tipos de alimentação dos diferentes grupos de insetos. E toda essa variação, basicamente, são mudanças desses diferentes apêndices, dessas regiões proximal e distal desses diferentes apêndices. Então, por exemplo, aqui é só alguns exemplos, né? Mas a gente vai ter alguns grupos, como, por exemplo, em Diptera ou em Hemiptera, modificações desses diferentes elementos, desses apêndices gnatais e pré-gnatais, associados a um aparelho do tipo picador-sucador, que frequentemente está associado ao alongamento, né, de diferentes elementos. A gente vai ter também, por exemplo, outros grupos, como o caso de alguns Hymenoptera, abelhas, vespas, um aparelho do tipo lambedor, mordedor, no qual vai existir uma mandíbula associada, mas também elementos da maxila e do lábio, eles vão estar completamente modificados e associados a essa função de lambeção. Ou mesmo, por exemplo, em Lepidoptera, a maior parte dos lepidópteros que vai apresentar esse aparelho do tipo sugador, em qual vários elementos são perdidos e outros elementos são modificados, formando, por exemplo, essa espirotromba. Então, basicamente, toda essa diversidade são modificações de algo muito simples, que é elementos proximais e elementos distais de apêndices da cabeça. Bom, só um momento. Então, o segundo tagma do corpo de um hexápode é o tórax. O tórax contém apenas 3 segmentos, que, no caso particular de hexápodes, esses segmentos eles recebem nomes particulares. Então, o que é terminologia, né? O primeiro segmento ele é referido como protórax, o segundo segmento como mesotórax e o terceiro segmento como metatórax, né? Bom, e o que eu quero que vocês tenham em mente do tórax? O tórax pode ser uma região muito complexa, né, do corpo de um hexápode. O tórax é onde a gente encontra as pernas, né, que são esses apêndices modificados associados à locomoção, mas também uma característica muito conspícua dos insetos, que são as asas. Mas a gente vai tentar, então, colocar isso em termos estruturais, em termos anatômicos mais simples. Então, se vocês lembrarem dos 2 temas gerais que eu comentei anteriormente, né? Então, pensa num segmento torácico em vista frontal, em vista anterior. A gente vai ter o terno, né? A região dorsal. A gente vai ter o externo, essa região ventral, e as pleuras. Então, se a gente pegar esse segmento, né, em vista frontal e virar, então a gente vai estar vendo a pleura. Mas aí, quando a gente olha, né, para a anatomia real de um inseto, aqui um esquema generalizado de um segmento torácico, em vista lateral, na verdade, a gente não vai ver uma placa única, né? Não somente para essa região lateral, mas também para a região dorsal e ventral. Mas, na verdade, a gente comumente vai ver uma série de regiões, de subdivisões dessas placas, que podem receber diferentes nomes, isso não importa. Eu acho que o que eu quero que vocês realmente saibam, assim, é que essas regiões, né, essas diferentes regiões, elas recebem, são esclerites, recebem diferentes nomes. No caso da placa dorsal do tergo, a gente vai ter basicamente 2 regiões, né? Uma indicada aqui em diferentes cores. Uma região anterior, que vai estar chamada de alinoto, e uma região posterior, que vai ser chamada de posnoto. Noto, frequentemente é usado como um termo sinônimo para tergo. Tergo de um segmento torácico. E no caso do alinoto, ele vai estar também subdividido em 2 regiões. Uma placa maior, o escuto, e uma placa frequentemente menor, o escutelo. E geralmente, escuto e escutelo é o que vocês vão encontrar nos livros textos, né? E frequentemente vai ser o que vai ser mais útil de saber quando vocês estão correndo chaves para identificação ou tentando, né, entender a morfologia geral
de um inseto. Bom, então, em termos dessas placas lá, dessa região lateral, né, da pleura, novamente, não é uma placa única, mas frequentemente vai estar subdividida. E algo que é interessante da pleura é que, diferente da placa dorsal do tergo, né, e da placa ventral do externo, né, que são basicamente porções da cutícula que se tornam mais rígidas, né, pelo processo de esclerosação, a pleura, na verdade, ela corresponderia a uma porção do que seria o apêndice ancestral, né, no caso do coxopodito, mas uma região específica do coxopodito, que seria a epicoxa e a subcoxa, que teria sido incorporada à parede do corpo e formaria, então, essa região mais esclerosada do corpo. Em termos de terminologia, acho que só 2 termos seriam talvez interessantes, são mais comumente usados, que pensando nessa placa lateral, frequentemente ela vai ter uma região anterior, vai ser chamada de epistermo, e uma região que vai ser posterior, que vai ser chamada de epímero. Isso pode ser muito mais complexo, mas isso não importa tanto. Por exemplo, se a gente olhar, isso aqui é uma imagem, né, do tórax, né, de um cupim em vista lateral, a gente vê que isso é muito mais complexo, existe um número muito maior de subdivisões, mas o importante é ter em mente que essas placas, então essa região, né, vai corresponder ao que seria parte do coxopodito ancestral, dessas pernas associadas ao tórax. E em vista ventral, né, então lembrando, cada segmento é como se fosse uma caixa, e olhando isso em vista ventral, a gente vai ter então que em alguns grupos o externo, essa placa, ela não realmente vai ser uma placa única, mas o que vai ser mais comum vai ser essa placa tendo diferentes subdivisões, que vão receber diferentes nomes em diferentes grupos. Tá. A gente comentou um pouco, então, do que seria essa estrutura mais geral, dessa caixa que formaria o tórax, mas algo que é certamente uma das características morfológicas mais conspícuas dos insetos, né? Pelo menos da maior parte dos insetos, é a presença de asas, né? No meso e no metatórax. E as asas, ela, em termos morfológicos, em termos paleontológicos, em termos históricos mesmo, quando a gente pensa na literatura que estuda insetos, é um tema bastante interessante e bastante controverso. Existe uma discussão muito longa e interessante na literatura de qual que seria a origem embriológica das asas e como que o voo dos insetos teria se originado, né? Porque até ao que tudo indica, os insetos foram o primeiro grupo de organismos, de animais, a voarem, né? Então, é um tema que traz bastante discussão na literatura. Não cabe aqui a gente entrar em detalhes quanto a isso, seria uma palestra à parte. O que eu quero apresentar para vocês seria o que talvez seja a visão mais moderna, a visão de consenso, que as asas, né, estariam presentes, então, apenas no segundo e no terceiro segmento do tórax, e as asas elas teriam uma origem mista, assim vamos dizer. E isso é baseado no estudo de alguns genes ROX associados ao desenvolvimento, ultrabitórax, o sex cones reduced. Vocês podem dar uma olhada nesse trabalho, que vai apresentar isso de uma forma mais interessante, né, para vocês, não tão resumido, quanto eu estou apresentando aqui, mas uma série de trabalhos recentes tem, então, demonstrado que, na verdade, as asas, elas têm essa origem mista. Parte das asas, ela seria originária, em termos de desenvolvimento, a partir de projeções
laterais dessa placa dorsal, o tergo, e parte das asas, então aqui indicado em azul, mas parte das asas também teria uma origem apendicular, ou seja, isso aqui que sai amarelo, que seriam essas projeções externas de um apêndice do tórax, do segundo e do terceiro segmento, que são esses exítuos. Então, as asas seriam uma estrutura embriologicamente mista, composta de uma região, parte da região dorsal e parte da região lateral de um segmento. E as asas, elas, têm uma função adaptativa óbvia, né, nos diferentes grupos de insetos, e existe também uma diversidade morfofuncional bastante interessante nos diferentes grupos. Então, a gente vai ter que asas anteriores e posteriores, elas podem ter morfologias distintas e frequentemente associadas a diferentes funções em diferentes grupos. São grupos, por exemplo, em hemiptera, que vão apresentar uma asa anterior parcialmente coriácea. Em alguns grupos, por exemplo, em Strepsiptera, a asa anterior ela vai ser reduzida. Em alguns grupos, como por exemplo, Coleoptera, a asa anterior ela vai ser inteiramente coriácea. Alguns grupos, como pulgas, piolhos, as asas elas foram completamente perdidas, secundariamente. Em alguns grupos, no caso, em Diptera, as asas posteriores foram modificadas, né, formando os halteres. Então, existe uma diversidade morfológica bastante impressionante para esses grupos, que não cabe a nós entrar em tantos detalhes. E se a gente pensar não somente em morfologia geral, mas pensarmos também que as asas elas possuem venações, né, que são essas estruturas ramificadas e esclerotizadas que formam o arcabouço das asas. Isso aqui é um esquema generalizado e a terminologia e a anatomia, né, da morfologia específica dos diferentes grupos associados à venação é algo que varia extremamente nos diferentes grupos. Seria também uma longa discussão, mas, assim, dois temas gerais que variam nos diferentes grupos vai ser basicamente, alguns grupos a gente vai ter o ganho, né, de veias adicionais, em outros grupos a gente vai ter redução, fusões e perdas de veias. E basicamente é isso que acontece. E aí, em diferentes grupos, essas veias vão receber diferentes nomes, mas é isso. Esse é o tema geral, ganho ou perda de veias. E aí, no caso, as pernas, que são, então, os apêndices propriamente ditos, associados à locomoção, eu acho que não existe muito em termos a ser dito, em termos de morfologia geral das pernas dos insetos. O único ponto que eu queria destacar aqui é que se a gente pensa, então, aqui à direita, aquele esquema do que seria uma perna ancestral, né, de um artrópode generalizado, e a gente olha para a perna de um inseto moderno, a única diferença vai se dar, e também se a gente comparar, por exemplo, ao que seria a perna de um inseto do Paleozoico, né, um inseto fóssil, a principal diferença vai ser basicamente o número de elementos, o número de elementos que a gente consegue distinguir nos insetos modernos. Basicamente, vai existir também um coxopodito, um telopodito, mas esses diferentes subdivisões do que seria esse apêndice ancestral, elas foram perdidas, porque diferentes elementos se fusionaram nos insetos modernos. E aí, novamente, diferentes nomes, mas basicamente uma região proximal e uma região distal. E assim como o caso das asas, as pernas também, em diferentes grupos, elas vão estar associadas a diferentes funções. Às vezes, os 3 pares de pernas estão modificados, associados a uma mesma função. Às vezes, apenas o par anterior, às vezes, apenas o par posterior. Que aqui é exemplificado por essa figura, né? Dessas diferentes figuras com diferentes morfologias de pernas. Bom, então, e finalmente, o terceiro tagma, né, do corpo de um hexápode, que vai corresponder, então, aos
último 11 segmentos do corpo, que vai ser o abdômen. E o abdômen, morfofuncionalmente, ele se subdivide em duas regiões. Uma região anterior, que vai incluir aí os 7 ou 8 primeiros segmentos do abdômen, que vai ser chamado, então, vai ser essa região pré-genital, cujos apêndices, geralmente, na maior parte dos insetos viventes, eles não vão estar desenvolvidos. E os 4 ou 3 últimos segmentos, dependendo do sexo, né, se é macho ou fêmea, que vão corresponder a essa região anogenital, no qual os apêndices vão estar presentes, mas modificados em estruturas associadas ou à reprodução ou a estruturas sensoriais. Bom, e algo que é interessante, né, de notar é que, no caso de insetos viventes, né, a maior parte dos grupos viventes, essa distinção ela é mais clara, mas se a gente pensa, então, em alguns grupos fósseis, por exemplo, esse táxon fóssil chamado Cercópoda, né, que é do Carbonífero, a gente vai ter que essa distinção ela não é tão clara. Esses grupos, pelo menos a partir dessas reconstituições, né, que a gente tem, eles apresentariam apêndices desenvolvidos nessa região pré-genital, inclusive o que seria o par de apêndices sensoriais associados ao último segmento do abdômen, eles teriam uma morfologia muito mais similar a um apêndice comum, não a um apêndice filiforme sensorial. E aí, algo que é muito frequente também nesses grupos do Paleozoico e também em alguns grupos viventes é a presença desse filamento caudal mediano, que é uma projeção filiforme no último segmento, que também não se tem a hipótese do que se isso necessariamente seria um apêndice modificado ou não. E se a gente olha, então, alguns grupos viventes de hexápodes, por exemplo, as traças, então, em Zygentoma, que são traças de livro, a traça comum, né? Ou em Archaeognathus, que é o que está sendo mostrado aqui na figura, que são as traças saltadoras, a gente tem uma situação intermediária. Então, se a gente pega, então, um segmento pré-genital, olhando em vista ventral, a gente vai ver que esses organismos, eles sim, eles apresentam projeções filiformes desses segmentos, que são interpretadas como sendo vestígios de um telopodito, né, daquela região distal desses apêndices nessa região pré-genital. E, além disso, outro ponto que é interessante é que nesses grupos existe essa distinção do que seria essa placa ventral verdadeira, né? Então, o externo verdadeiro, mas o que seria o coxopodito, na verdade, forma essas placas laterais, que eles chamam de placas coxais. Então, a gente tem que o externo, né? Essa placa ventral que a gente vai ver no abdômen dos insetos, né, modernos, na verdade, seria uma estrutura composta pelo o que seria o externo verdadeiro, mais essa porção apendicular do coxopodito que estaria incorporada, formando uma placa. Mas, se a gente, então, vê qualquer estrutura típica, né, da maior parte dos insetos alados viventes, na verdade, a gente vai ver que a região pré-genital ela é muito mais simples. Ela vai ser basicamente a estrutura de um segmento típico. Basicamente, vai compor uma placa dorsal, o terno, uma placa ventral, o externo, que na verdade é uma placa composta, né? Não é um externo verdadeiro, e essa região lateral membranosa. E basicamente é isso. A gente não vai ver nenhum tipo de apêndice bem desenvolvido na maior parte dos grupos viventes, né? De insetos alados adultos. Mas é interessante notar que no caso de imaturos, né, então se a gente pegar, se a gente olha para algumas ninfas de insetos aquáticos, então efemeróptera, por exemplo, a gente vai ver que existe uma série de projeções laterais, né, nesses segmentos abdominais, que são chamadas de brânquias, né? E aí a origem biológica disso, né? Existe bastante debate, né? Se seriam, então, correspondentes à parte de apêndices inteiros, ou se seriam,
na verdade, estruturas novas, né, que teriam surgido embriologicamente, teriam surgido nesse organismo. E é interessante notar também que muitos desses grupos, né, que são grupos Ephemeroptera e Odonato também, que são grupos irmãos dos demais insetos alados, né, ancestralmente, muitos desses grupos possuem também esse filamento caudal mediano, que é algo que a gente vai ver, por exemplo, naqueles grupos do Paleozoico, né, no Cercópode. E também cercos bem desenvolvidos, né, que são essas estruturas filiformes no final do abdômen. Então, apenas relembrando, o abdômen ele vai estar subdividido, então, nesses 7 ou 8 primeiros segmentos que formam a região pré-genital, e basicamente em todos, ou na maioria dos insetos modernos viventes, apêndices desenvolvidos e modificados, eles vão estar presentes, então, apenas nessa região final, né, na região anogenital. Em particular, no caso das fêmeas, a gente vai ter que os apêndices do segmento 7 e do 8 do abdômen, eles vão estar associados à genitália. Então, e no caso dos machos, apenas do segmento 8. Tá. E apesar de genitália feminina e masculina, então ovipositor e genitália masculina, serem estruturas que variam, principalmente genitália masculina, variam enormemente em diferentes grupos de hexápodes. O que eu quero tentar passar para vocês nesse finalzinho dessa palestra é que, mesmo essas estruturas tão modificadas, elas correspondem, sim, a modificações de apêndice, a modificações dessas regiões proximais, né, do coxo podito, da região distal, do telopodito, e de projeções medianas, dos enditos, que, no caso desses apêndices associados à região genital, eles vão receber uma terminologia um pouquinho diferente, mas que é a mesma coisa. Então, o coxo podito ele vai ser chamado de gonocoxito, o telopodito vai ser chamado de gonócio, e essas projeções medianas, os enditos, vão ser chamados de gonapófitos. Então, vamos lá. Basicamente, se a gente pegar, então, o que seria a estrutura mais simplificada do que seria o ovipositor, ou seja, a genitália feminina de um inseto, né? A gente vai ter que seria algo mais ou menos similar ao que é visto, pelo menos o que é teorizado, como é a condição encontrada em alguns grupos fósseis, por exemplo, novamente, Cercópode. A gente vai ter, os nomes aqui, eles não importam, tanto vocês vão ter acesso a essa apresentação, então vocês podem ver isso depois, mas o que eu quero enfatizar é que vai existir essa região proximal, coxo podito, do segmento 8, e tudo que tiver em azul faz parte do segmento 8, e tudo que tiver em verde é parte do segmento 9. Né? Então, a gente tem essa região proximal, que é o coxo podito, a região distal, que é o telopodito, e projeções medianas. Então, aqui no caso, segmento 8, e aí a mesma coisa, segmento 9. Um coxo podito, um telopodito e a projeção mediana. E essas três estruturas aqui, essa projeção mediana do 8, projeção mediana do 9 e o telopodito do 9 são que, por exemplo, se a gente olhar um ovipositor mais típico, né, de um inseto vivente, vão compor o que são as valvas, né, as valvas do ovipositor. Então, basicamente, a gente tem que a única diferença, assim, num ovipositor típico, né, de um inseto alado comum, por exemplo, Orthoptera, a gente vai ter que o telopodito do segmento 8 foi perdido, como a gente está vendo aqui. Aqui está presente, aqui não está. Então, mas a projeção mediana do 8, projeção mediana do 9 e o telopodito do 9, altamente modificado, estão todos presentes. Então, mesmo o ovipositor é um apêndice extremamente modificado. E, além disso, para alguns que trabalham com Hymenoptera, né, especialmente Hymenoptera saculeados, devem ter isso em mente, devem já saber isso, mas mesmo o ferrão de um Hymenoptera, de uma vespa, de uma abelha,
é um ovipositor muito modificado. No caso de ferrões, existe toda uma outra terminologia que também não importa, são apenas nomes. O que importa aqui é a anatomia, e a anatomia diz que esses elementos são modificações de apêndice, e apêndice são basicamente uma região proximal e uma região distal. Novamente, uma região proximal do 8, projeção mediana do 8, região proximal do 9, projeção mediana do 9 e o telopodito do 9. E é isso. E aí, no caso da genitália masculina, o mesmo tipo de raciocínio se aplica, mas aqui apenas incluindo modificações do apêndice segmento 9, que é o que compõe a genitália dos machos. Mas basicamente é a mesma coisa. Um coxopodito, formando essa região proximal do que é o edeago, né, dos machos. A região distal, o telopodito, que é o gonóstro, né, que é esse nome aqui, a região distal. Então, basicamente, e aí as projeções medianas formando, então, essa estrutura mediana, que no caso de Ephemeroptera, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui, é uma estrutura bilobada, justamente mostrando essa natureza apendicular dessa estrutura da genitália masculina. E aí, no caso de, por exemplo, de um grupo que apresenta a genitália mais modificada, como é o caso de, por exemplo, um inseto holometábulo, um coleóptero, a gente tem que é basicamente o mesmo tipo de organização geral. Uma região proximal, uma região distal, que em parte ou como um todo pode ser que corresponde ao telopodito, e aí a região mediana, na verdade, é um tubo completamente fusionado, mas que tem-se como interpretado como sendo, então, homólogo, né, como sendo correspondente à fusão dessas regiões medianas, né, do par de apêndice. Lembrando que, né, a gente tem um par de apêndice, e aqui, no caso, seria uma única estrutura que corresponde a um par fusionado. Bom, e esse é um apanhado geral, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês em termos de anatomia geral de hexápodo. Então, apenas algumas considerações finais quanto àqueles 3 pontos que a gente conversou um pouco hoje. Primeiro, que morfologia e terminologia são coisas diferentes. A morfologia vai ser, então, o entendimento das partes e das relações das partes, e quando a gente fala de morfologia comparativa, a gente vai querer relacionar essas partes e relações entre partes em diferentes organismos. E terminologia são os nomes. Se vocês pegarem um livro-texto, vocês vão ver que existem muito mais nomes. Esses nomes vão variar de grupo para grupo. Mas aqui eu tentei reduzir esses nomes a apenas uma série menor de nomes. Segundo ponto, um dos motivos pelos quais insetos e artrópodes são tão interessantes, né, como modelo de estudo, é essa arquitetura corporal modular, que insetos e artrópodes apresentam o corpo estruturado em segmentos. Esses segmentos frequentemente se agrupam em diferentes grupos funcionais, ou tagmas, e cada segmento vai ter uma região dorsal, terno, uma região ventral, o externo, região lateral, a pleura, né? E as subdivisões, que vão receber diferentes nomes. Então, terminologia que eu acho que é o básico, né, para se entender a anatomia de insetos, é basicamente saber terno, externo, pleura, e é isso. E entender que cada segmento, frequentemente, vai ter um par de apêndices associados, e esse par de apêndices, cada apêndice vai ter uma região proximal, o coxopodito, e uma região distal, o telopodito, com projeções, algumas vezes projeções medianas, os endidos, e algumas vezes projeções laterais, que são os exílios. E é isso. É isso que se resume a anatomia de um hexápode, basicamente. E só para finalizar, apenas algumas sugestões de literatura, sabe? De literatura básica. Então, aqui à esquerda, a literatura mais usual, livros em português, então, que são Insetos do Brasil, e um resumo de entomologia, né, da Gully Cranston,
que basicamente possuem capítulos bem interessantes em termos de morfologia. E aí é uma literatura mais avançada, literatura, no caso, em inglês, né? O Insects of Australia, que é um livro mais antigo, né, da década de 90, mas o capítulo de morfologia desse livro é muito bom, sabe? É um livro que eu recomendo. E um livro um pouco mais recente, 2005, mas que traz essa perspectiva dos grupos fósseis e uma perspectiva em termos de macroevolução, que é o livro do Grimaldi Angel, também em inglês. E é isso. Obrigado. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Sasso, por essa palestra. Nem foi uma palestra, né? Uma aula completa. A gente vai abrir agora um período para perguntas, mas foi tão bom, tão esclarecedor, que até agora recebemos uma. Se tiver mais alguém com alguma dúvida, pode mandar no chat geral do YouTube. Pode mandar. Ou pelo formulário, mas eu vou ler aqui a pergunta da Maria Isabel. Ela elogia a palestra incrível, e pergunta: você acha que com o uso de dados moleculares crescendo a cada dia, a morfologia pode ser deixada de lado? Olha que polêmico. Adoro esse tipo de pergunta. Depende, sabe? Eu acho, minha visão ainda bem que hoje em dia a gente tem muitos estudos sendo feitos com dados moleculares, com dados genômicos, sabe? Porque se o seu objetivo é quero inferir uma filogenia, sabe? Quero usar algum tipo de informação para reconstruir a história de parentesco entre os organismos. É muito bom que a gente tenha fontes de dados diferentes. É muito bom, pois se a gente tem dados moleculares, se a gente infere filogenias com dados filogenômicos, a gente tem uma hipótese do que seria a evolução, né? Quais seriam as relações de parentesco de diferentes grupos. Com base nisso, a gente tem um arcabouço no qual a gente pode estudar morfologia. Então, eu acho que depende. Eu não acho que uma coisa substitui a outra, sabe? Se o seu objetivo é entender a evolução morfológica, ainda bem que a gente tem uma fonte de dados complementares. Por isso permite, com base numa dada história, a gente consegue interpretar morfologia. E segundo, que a morfologia é muito complexa. Né? Acho que se tem algo que eu aprendi durante o meu pós-doutorado, sabe? Que eu venho trabalhando com modelos de evolução morfológica, com insetos, mas também de forma geral. É que é muito mais difícil modelar como características morfológicas evoluem. Então, eu acho que tendo esse entendimento, tendo pelo menos uma luz inicial com base em dados moleculares, a gente consegue entender mais a morfologia. Então, eu não acho que necessariamente uma coisa exclui a outra. Na verdade, é desejável que existam fontes diferentes de informação. Obrigado, Sasso. Não recebemos mais perguntas, então gostaria de agradecer em nome da comissão inteira pela disponibilidade, pelo carinho que você tem com o curso ao longo de todos esses anos. Eu acho que foi a palestra perfeita para encerrar o dia hoje, foi maravilhoso. E obrigado, Sasso. Eu que agradeço a oportunidade. E, bom, tomara que a gente tenha uma oportunidade de ter um mini curso, de ter a parte teórica, né? Algum momento no futuro, não sei. Se eu estiver no Brasil. Que seja próximo. Vai dar certo. Beleza. Então é isso, gente. Vamos encerrando o primeiro dia do curso de verão. Quero agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham gostado muito, tenham absorvido o conteúdo. Como eu falei, mandei a mensagem no chat, a maioria das palestras vão ficar disponíveis no YouTube, para quem quiser dar uma recapitulada, dar uma olhada, uma estudada. E é isso. Um aviso, nós nos encontramos amanhã às 10 da manhã, como está no cronograma. Então, eu peço que todos fiquem atentos aos links que nós enviamos, porque o sistema de palestra, prática, amanhã vai ser um pouco diferente. Vocês já receberam essas informações, então é isso. Estejam atentos e se cuidem, descansem. Até amanhã. Obrigado e tchau.